Bora lá, meu povo, cenário promissor nas próximas rodadas da Série A. Guzmán titular? Palermo mira sequência decisiva. Desfalques de peso contra o São Paulo. Imprensa vê evolução na vitória sobre o Sport. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora. Então já sabe, papoca o dedo no like. O like é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente. Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM e seja muito bem-vindo e bora lá pro giro de notícias de hoje, segunda-feira, dia 29 de setembro de 2025. Tá se acabando o mês, mas esta semana é mais uma semana de muito Fortaleza Esporte Clube pela frente. O Leão volta a campo quinta-feira, dia 2 de outubro. Em jogo válido pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro contra a equipe do São Paulo às 7h30 da noite na Arena Castelão. E no domingo encara a equipe do Juventude. Pois é, amigos, duelo lá em Caxias do Sul em jogo válido pela 26ª rodada do Brasileirão às 18h30. Semana muito importante, precisamos de resultados positivos nas duas partidas, mas vamos por partes. Primeiro São Paulo na quinta-feira, lotar o Castelão e galera, o São Paulo joga hoje, né? Justamente contra o Ceará. Esse jogo é às 8 da noite no Morumbi. Quando a gente estiver terminando a nossa live, vai estar começando o jogo entre São Paulo e Ceará. Para mim, é importante que o São Paulo vença o Ceará para que ele não venha pressionado contra o Fortaleza. Detalhe, o São Paulo foi eliminado da Libertadores na semana passada e hoje vai ter um protesto da torcida do São Paulo contra a diretoria do clube. Então, o clube vai jogar muito pressionado contra a equipe do Ceará. Tomara que o São Paulo vença para que ele venha mais tranquilo para o jogo contra o Fortaleza. E aí o Leão consiga traçar uma estratégia importante para vencer a equipe paulista no Castelão, 7h30 da noite. Beleza, galera? Da quinta-feira. E por falar nisso, turma, tá tudo já nos trinks, tá bom? O que é que eu quero dizer com isso? Check-in aberto desde ontem para você já garantir a sua vaguinha. Então, cuida na fuga, já agilize a sua vaguinha no jogo contra o São Paulo. Cuida, perde tempo não, tá bom? E os ingressos, PM, os ingressos começam a ser vendidos hoje a partir de meio-dia. Então, cuide para você agilizar. Você que não é sócio, nem pode ser sócio ainda por qualquer que seja o motivo, mas pode comprar ingresso, agiliza já o seu ingresso, tá bom? Hoje a partir de meio-dia. Se você é sócio e não fez o seu check-in ainda, cuida na fuga para garantir já o seu lugar na Arena Castelão. Quinta-feira, detalhe que os ingressos serão promocionais mais uma vez. Na Inferior Sul, 20,10, viu? Na Inferior Norte, 20,10 também. Na Superior Central, 30,15. Superior Sul, 80,40. Superior Sul com sócio acompanhante, 20,10. Especial, 40,20. Bossa Nova, 50,25. Prêmio, 150,75. Superior Norte do visitante, 150,75. Então, estes são os valores dos ingressos. Tá mais barato. Temos que encher o Castelão quinta-feira. Sei que o horário não ajuda muito, mas vamos fazer aquele esforço que é muito importante para apoiar o Lion na sequência do Brasileirão. Beleza? Turma, agora vamos dar uma olhada na tabela do campeonato, porque a rodada ela se encerra hoje, mas esse jogo entre São Paulo e Ceará, ele não mexe muito com a vida do Fortaleza na tabela, né? A verdade é essa. Então vamos trazer aqui a tabela rapidez, para poder eu trazer alguns cenários importantes para vocês, tá? Aí vemos a tabela e já vamos para a parte de baixo, que é o nosso campeonato, né? Como vocês estão vendo, o Fortaleza tá ali na 19ª colocação, com seus 21 pontos, 5 vitórias, 6 empates e 13 derrotas. Já temos mais vitórias do que o Vitória e apenas uma a menos do que o Juventude. Tá bom? Então o Juventude é o 17º com 22, o Vitória o 18º com 22 e o Sport ficou com 14 na lanterna da competição. Ontem, graças a Deus, o Bragantino conseguiu empatar. Aliás, que time sacana esse Bragantino, né? Olho nele, viu? Porque ele tá em queda livre na tabela já tem um tempo, apesar de aqui e acolá ele conquistar umas vitóriazinhas. O Santos ficou no 2x2 com o Bragantino, então o Santos somou um pontinho, foi a 27, ou seja, a nossa distância para sair da zona agora é de 6, era de 7 e agora é de 6
2 vitórias tiram Fortaleza da zona de rebaixamento. Obviamente, claro, se o Santos não somar mais pontos, né? O Juventude e o Vitória também não somarem mais pontos do que o Fortaleza. Então, vamos com calma, jogo a jogo. Teve também a derrota do Corinthians para o Flamengo de virado, o Bahia ganhou do Palmeiras, teve também Fluminense 2, Botafogo 0, Grêmio 3, Vitória 1. Esse resultado foi ótimo, tá? Mas o Grêmio se distanciou. Esquece o Grêmio, tá? Atlético Mineiro 1, Mirassol 0 foi um resultado ruim, tá bom? Juventude 1, Inter 1, ok, era melhor o Inter ter ganho, mas o empate deixou o Inter lá embaixo também, né, na 15ª colocação com 28 pontos, então o empate acabou sendo bom. Vasco 2, Cruzeiro 0, esse resultado foi ruim, o Vasco foi embora e o Leão ganhou do Sport. Então assim, a rodada ela não foi tão boa, mas o Fortaleza ter ganho foi crucial. Se a gente empata ou perde, meus amigos, aí podia enrolar a bandeira, viu? Que iria só 19 pontos, enfim. Foi crucial o Fortaleza ter vencido esse jogo contra o Sport. A rodada não ajudou tanto, na verdade foi bem ruim, mas estamos vivos, né? Estamos vivos e aí eu vou trazer de novo aqui para a parte de baixo da tabela para conversar com vocês algumas coisas. Meu parceiro Felipe Miranda, do Glória e Tradição, disse que o empate entre Bragantino e Santos criou um cenário interessante, porque apesar da pontuação ideal para permanecer ter subido, hoje o Fortaleza consegue enxergar uma diferença de 6 pontos para o 16º, tendo São Paulo e Juventude antes da data FIFA. Já imaginou se o Fortaleza ganha esses 2 jogos? Ele já mata esses 6 pontos. E aí tem que torcer para os adversários de cima não pontuarem. Nem o Santos, o Vitória e o Juventude também, para que a gente possa passar todo mundo, tá bom? E ficar num cenário mais legal aí para a data FIFA, onde a gente vai encarar o Vasco depois, e aí tem os 2 jogos super difíceis contra Cruzeiro e Flamengo, logo depois tem Santos e Ceará, que podem ser confrontos diretos. A tabela do Ceará também não tá nada legal, galera. Apesar dos resultados da rodada em que as equipes da parte inferior da tabela conseguiram pontuar, como Fortaleza, o Juventude e o Vasco, e até mesmo o Santos, que pontuou 1 pontinho, né, e o Juventude também, o cenário da luta contra o rebaixamento ganhou contornos ainda mais complexos, né? A turma do Central do Fortaleza escreveu que se antes parecia restrita a um grupo menor, agora quase 10 equipes estão envolvidas diretamente nessa disputa. Na leitura deles, a linha de corte começa no Bragantino. O time vive uma queda vertiginosa de desempenho, com apenas uma vitória nos últimos 10 jogos, o que abre margem para que seja gradualmente arrastado para a zona de risco. Atualmente o Bragantino soma 31 pontos, apenas 10 a mais que o Fortaleza, que aparece com 21. Essa diferença, embora pareça considerável, pode ser reduzida rapidamente no contexto do Campeonato Brasileiro, sobretudo quando um clube atravessa uma fase. Do Bragantino ao Fortaleza, todos os times estão em maior ou menor grau ameaçados. E aqui entra um ponto técnico importante, a densidade da disputa. Quando mais clubes estão inseridos na briga, os confrontos diretos tornam-se determinantes. E cada sequência de resultados positivos ou negativos pesa exponencialmente na tabela. Em 2 ou 3 jogos, a configuração do Z4 pode ser completamente alterada. Nesse cenário, o fator-chave é consistência. Equipes que conseguirem emplacar 2 ou 3 vitórias seguidas abrem margem para escapar da pressão imediata. O Fortaleza, por exemplo, se encaixar uma sequência positiva, não apenas se afasta da zona de abaixamento, como pode transferir essa pressão a clubes que hoje parecem em posição mais confortável. A briga está longe de se restringir a 5 times. A queda de rendimento de equipes como o Bragantino amplia o leque de ameaçados, o que promete deixar o campeonato ainda mais aberto até as últimas rodadas. E aí, gente? Será? Hein? Fico pensando aqui, de verdade, foi legal essa visão aqui da turma do Central do Fortaleza, e olhando assim pra tabela a gente fica doidinho, né? De verdade, projetando os próximos jogos, observando também a sequência de jogos dos adversários. O Ceará também não vai ter vida fácil, a galera tá falando muito que o Ceará pode cair posições aí, né? Ele já é o 13º. Bom, o Bragantino tá ali, ó, na 9ª colocação com 32 pontos, porque somou o pontinho contra o Santos, né? Então no texto ele tinha 31, mas ele somou um ponto, foi a 32, fazendo aqui a correção, porque o texto dos meninos do Central foi antes do resultado entre Bragantino e Santos. Então, existe um mundo, tá? Esses times aí, Bragantino, talvez o próprio Ceará também, eles são times que podem acabar caindo na tabela, certo? O Santos também se não se recuperar, mas eu acho que se recupera. Internacional é difícil também, o Atlético Mineiro está tentando emplacar vitórias, mesmo estando na semifinal da Sul-Americana, o Corinthians perdeu para o Flamengo, enfim, existe um mundo aí onde o Fortaleza pode buscar uma saída e quem sabe até uma escalada, mas o foco é terminar ali, fora da zona, nem que seja em 16º. Vamos sonhar, né, galera? Eu acho que é justo. O Fortaleza tem que morrer atirando, sabe? E o torcedor tem que tentar confiar o máximo que ele puder.
Beleza? Bom, saindo aqui do papo tabela, a gente já sabe que o Fortaleza não vai ter 2 titulares contra o São Paulo. São 2 desfalques de peso, são justamente os 2 laterais. O Mancuso e o Bruno Pacheco, eles não jogarão contra o São Paulo. Certo? Eles levaram o 3º cartão amarelo e ninguém sabe nem como é que tá a situação do Bruno Pacheco com relação à lesão, pensando o jogo contra o Juventude. Tomara que o Bruno Pacheco esteja bem e que ele se recupere o quanto antes para ficar à disposição do Palermo, porque ele tá jogando muito. E o Mancuso, apesar de toda a ruindade do mundo na temporada, da gente não gostar muito dele, cresceu de produção também na lateral, tá? Com o Palermo, isso é importante. A gente tem que ser justo quando o cara evolui. Então, para mim, são 2 desfalques de peso. Resta saber como que o Palermo vai organizar, porque o Tinga tá lesionado. Aí o Brits volta, ele vai colocar o Brits na lateral direita e manter o Gasal na zaga? E quem vai ser o lateral esquerdo? Vai ser o Diogo Barbosa mesmo? Enfim, é o que tem, porque o Everson tá quebrado. Então, provavelmente, nossa zaga, nosso sistema defensivo contra o São Paulo deve ser João Ricardo, Brites, Lucas Gasal, Gaston Ávila e Diogo Barbosa. Deve ser isso aí, tá bom? Acho até melhor, tá? Acho até melhor. Vamos ver o que é que vai acontecer. Lembrando que o DM do Leão tem 3 jogadores. Tinga, ainda com edema muscular no adutor da coxa direita. O Everson, agora com edema muscular no adutor da coxa direita. Moisés, ainda em transição após lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Será que o Moisés aparece contra o São Paulo? Ou contra o Juventude? Eu não tô botando muita fé não, mas tomara que apareça, né? Palermo manda recado para a torcida do Fortaleza e explica a escolha por Daverson. Abre aspas. Falamos no início da semana do jogo do Sport que tínhamos essa sequência de 3 partidas contra o Sport, São Paulo e Juventude, em que 2 jogos eram em casa, com a nossa gente. E sabendo que o Sport e o Juventude são rivais que estão lutando nessa zona de abaixamento, mas no meio tem o São Paulo, que tem outro nível, outra circunstância, então precisamos ver o quanto o São Paulo está afetado pela saída da Libertadores. No fim, o que importa mesmo é a confiança que transmitimos de dentro de campo para a arquibancada. E é isso que precisávamos. Preciso que os jogadores creiam no elenco, creiam que é possível, creiam que vamos fazer de tudo que for possível até o último momento para reverter a situação, porque eu me senti identificado com a entrega, como se defenderam como equipe, e isso é importante para mim como treinador. Quando temos uma rotação no time, os que entram já respondem, e isso é muito gratificante para mim, pois apesar de em algum momento eles não jogarem, quando são utilizados, eles respondem de boa forma, e isso significa que todos estão preparados e comprometidos com o Fortaleza. Os 3, Daverson, Lucero e Bareiro, são centroavantes, que eu gosto, o que se pede mais é gols e eles não conseguiram dar ao time, mas há variáveis e jogamos. O jogo era contra um time que tinha bom jogo aéreo, então o Daverson poderia ajudar nessas disputas também defensivamente e na bola parada, pois era um jogo bem difícil. A rotação dá uma possibilidade para qualquer um deles marcar gols, mas o esforço do Daverson de todo o tempo ficar exigente na defesa faz o companheiro utilizá-lo com bolas em disputa, facilitando na frente. Depois com Crispim e Guzmán, era o jogo que buscamos na disputa, e muitas situações de perigo ocorreram com essa via. Então eu creio que são atacantes que eu confio muito e em algum momento vão marcar gols. Tá aí, muita gente estava preocupado com esse lance de centroavante, vamos ter um pouco de calma, né? E eu sei que é difícil, mas a gente tem que tentar. A imprensa fez a seguinte manchete: análise, vitória do Fortaleza em final contra o Sport, reforça evolução com Palermo e renova esperança. Vamos dar uma lida rápida. O resultado é para dar esperança. É assim que o Fortaleza avalia a vitória sobre o Sport, em confronto direto pela permanência na Série A. A partida era considerada uma verdadeira decisão para o tricolor do PC, que fez o dever de casa e provou ao seu torcedor que não desistirá de lutar pela permanência na Liga do Brasileiro. Não foi uma atuação primorosa por parte do time comandado por Palermo, mas essa altura do campeonato, na 25ª rodada, isto é secundário. O que o time precisava urgentemente era de resultados e isto foi alcançado. Os 3 pontos ainda não tiram o Leão da 19ª colocação, mas são fundamentais na caminhada pela permanência. O resultado, portanto, foi melhor do que a atuação, mas há de se destacar o esforço do Fortaleza dentro de campo, que parece ter mais garra de chegada de Palermo. Se em alguns momentos da partida faltou capricho, sobretudo na criação ofensiva, os jogadores compensaram com uma entrega significativa reconhecida pelos torcedores do Castelão. Destaques individuais: Lucas Sacha e João Ricardo. Sacha marcou um belo gol em jogada individual, que tem que ter a parte coletiva ressaltada, fintando a defesa do Sport, acertando no canto do goleiro em finalização de perna esquerda. E o João Ricardo fez defesas importantes, com destaque para a ponte que evitou o gol de Johan em cobrança de falta já na reta final do jogo. Quem também foi boa partida foi o Daverson. Escalado pela primeira vez como titular para o Palermo, ele foi a principal arma ofensiva do Fortaleza no primeiro tempo e levou perigo em jogada de bola aérea. O torcedor valorizou o esforço do atacante e elogiou a atuação ao aplaudi-lo no momento da sua substituição no segundo tempo. Merecem destaque também José Herrera e Eison Guzmán. Em um momento em que o Sport crescia na partida, o Fortaleza perdia a intensidade. A entrada dos 2 jogadores foi fundamental para fazer o Leão voltar ao jogo. Deram boa movimentação e criaram boas chances, com Guzmán deixando uma boa primeira impressão. Olha aí, olha aí, olha aí. Pois
é, Herrera voltando de lesão, voltou bem, isso é bom. E o Guzmán, que a gente tanto pedia para ver a sua estreia, conseguiu fazer uma boa estreia. Palermo analisa a sequência do Fortaleza e expõe entusiasmos da equipe após vitória. Vamos ver aqui a análise do Palermo, tá? 2 jogos são em casa, são com a nossa torcida, sabendo que tanto o Sport quanto o Juventude são 2 rivais que estão brigando conosco contra o Z4. E aí tinha o São Paulo, como a gente falou agora há pouco, né? E temos que torcer para reverter essa situação. Sabíamos, né, que o adversário tinha um jogo aéreo muito bom, por isso meteu o Davidson, todo aquele papinho que eu trouxe agora mais cedo aqui no vídeo, né? E é de entusiasmo, de otimismo. Desde o momento em que me coube assumir, sei que o time respondeu, e responder em 3 jogos com 2 vitórias é importante. Gera na equipe uma confiança e um saber que os jogos devem ser disputados dessa maneira. Se eu os visse caídos e visse que seria difícil reverter isso, eu não estaria com essa vontade, com esse entusiasmo, transmitindo a eles que há muito pela frente. Então, creio que há um bom ambiente para encarar cada jogo da melhor maneira, com otimismo, com entusiasmo e acreditando no que vamos poder reverter essa situação, disse o Palermo. Então, vamos para cima. Que venha o São Paulo, que venha o Juventude. Precisamos ganhar. O que vocês acharam da estreia de Lucas Gasal e Guzmán? Me falem aqui, eles foram bem? Foi bacana pra vocês? Vocês curtiram o que os jogadores apresentaram dentro de campo? Então já sabem, comente aqui abaixo, que é muito importante o seu feedback. E o Lucas Sacha, já no final do jogo, fez um apelo à torcida, né? Pra torcida voltar pro estádio já na quinta-feira contra o São Paulo. É o primeiro passo. Tem alguns passos ainda na frente. Não vamos olhar a longa distância, não. Vamos um passinho de cada vez. Desfrutar hoje. Pensar no São Paulo, que é outra vez em casa. Torcida, pelo amor de Deus, gente. Vamos lotar isso aqui, mano. Vamos fazer quinta-feira um caldeirão pra fazer mais 3 pontos. E passo a passo, bora. Tá aí, o Sacha deu o recado. Você vai pro jogo, já comprou? Comprou o ingresso ainda não, né? Porque só começa meio-dia de hoje. Mas já garantiu sua presença? Já comenta aqui abaixo. Bom, meu povo, é isso. O videozinho, curtiu? Deixa o like, deixa o hype. Comenta aqui embaixo. 18h15 tem live e o link já tá criado. Valeu, falou e tamo junto.